Olá, tudo bem? Esse que vos fala é o pastor Kennedy Santana. Assim como eu te prometi lá naquele vídeo, naquela chamada, onde eu te convidei para você estar participando de 3 aulas gratuitas, onde nós vamos estar abordando este assunto sobre o medo. E eu quero te falar que o medo ele tem sido um grande obstáculo, uma grande barreira para muitas pessoas. Muitas pessoas têm deixado de conquistar seus objetivos, suas vitórias, alcançar os seus sucessos, seus projetos, seus sonhos, tanta coisa que tem se deixado de fazer, de ser conquistado por causa desse sentimento do medo. Então, eu resolvi a estar te ajudando através de 3 aulas que você vai ter gratuitamente. E fica até o final deste vídeo, assiste essas 3 aulas, que eu tenho certeza que este conteúdo, além de ser gratuito, é um conteúdo de muita relevância para a tua vida. Assim como eu era uma pessoa totalmente tímida, uma pessoa medrosa, eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de pessoas, eu tinha a fobia social, não conseguia chegar próximo de pessoas. E quando eu sabia que aquela pessoa ela tinha uma formação, uma educação maior, a pessoa que era intelectual, uma pessoa estudada. Então, eu ficava com aquele medo, com aquele receio de conversar com aquela pessoa, porque eu tinha esse sentimento de que aquela pessoa ela ia ficar, ela não daria ouvido às minhas palavras. Então, eu tinha vários bloqueios por causa do medo. Então, passei um monte de tempo da minha vida, um longo tempo da minha vida, perdendo muitas oportunidades, muita coisa eu deixei de fazer por causa desse sentimento do medo. Medo de altura, medo de lugar fechado, medo de tanta coisa, de sair numa padaria, de ir numa praia, de ir no shopping, e principalmente o medo de empreender. Então, para você que quer empreender, para você que quer se desenvolver, chegar em uma empresa, passar naquela entrevista de emprego, é preciso que você aprenda sobre esse sentimento do medo, que tem sido uma barreira muito grande na vida de muitas pessoas. Mas, para que você venha entender esse sentimento do medo, é preciso que você entenda um pouco sobre você, principalmente do teu cérebro, do teu pensamento, do teu consciente, do teu subconsciente, porque é daí, desses pensamentos, a tua cabeça, o teu cérebro, aonde surge esse sentimento deste medo. Então veja que o medo ele faz parte da nossa vida. O homem, desde a sua existência, ele tem esse instinto de sobrevivência. O homem, ele quer lutar, ele quer defender, ele quer trazer comida para sua casa, ele quer cuidar dos seus filhos, da sua família, da sua espécie. Então, isso já vem de muitos anos atrás, desde a existência do homem. Então, há esse instinto de sobrevivência no homem. Então, nós, como animais racionais, nós carregamos esses instintos dentro de nós. Então, esse medo, ele é normal. A partir do momento que o teu cérebro ele vai detectar um perigo, uma ameaça, a partir desse momento, o teu cérebro ele vai começar a produzir substâncias químicas. E essas substâncias químicas, elas são liberadas para algumas partes do nosso corpo, como os olhos, né? O coração ele começa a ficar acelerado, ele começa a bombear, né?
um fluxo de sangue maior, os vasos sanguíneos começam agora a se expandir, há um bombeamento maior de sangue em nosso sistema sanguíneo, e a partir desse momento, o teu cérebro ele começa a mandar força, energia para determinadas partes do corpo, como o peitoral, os braços, as pernas, as mãos começam a ficar geladas, os teus olhos começam a focar naquele perigo. Então veja que há uma reação no teu corpo, e isso é natural. Você, na hora do medo, você pode lutar, porque a partir do momento que teu corpo recebe essa nova energia, essa força, você se sente mais forte. Ou você vai enfrentar a situação, ou você vai paralisar, ou você vai fugir. Tem três situações para pessoas diferentes. Tem pessoas que, quando ela passa por esse momento de perigo, esse momento de medo, essa ameaça, o instinto de sobrevivência dela, então o teu cérebro ele vai jogar essa energia para o teu corpo. Então tem pessoas que ela vai enfrentar a situação, já tem outras que ela paralisa diante daquela situação, e outras elas conseguem fugir daquela situação. Então veja que o correto é você entender que esse medo é normal nas nossas vidas, esse sentimento de medo. Porque a partir do momento que existe uma ameaça real, você está vendo aquela ameaça. Por exemplo, você vem andando na rua e você se depara com um leão. Automaticamente, o teu cérebro ele vai sim disparar, ele vai começar a funcionar dizendo a você que aquilo é um perigo. Então a tua imaginação começa agora também a funcionar. Você começa a pensar que aquele leão vai te atacar, que aquele leão vai partir para cima de você, que você está ameaçado de morte naquele momento, aquele leão ele pode te devorar. Então, isso é normal. Então, este medo que você sente é normal, é real, não tem como fugir dele, não tem como você viver sem medo. Você já imaginou uma pessoa sem medo? Ela pularia de um prédio, ela enfrentaria uma onça, porque ela não tem medo. Então, este medo, ele é um sentimento normal no ser humano, aonde o medo, ele nos protege, ele nos ajuda, ele nos fortalece no momento de perigo. Então, aprenda nesta primeira aula que eu estou passando para você que este medo que você sente, não tem como você se livrar desse medo. Não tem como você, no momento de perigo, você ficar ali sem medo. Não, vai haver sim. O teu cérebro ele vai detectar, devido o teu instinto de sobrevivência, o teu cérebro automaticamente ele vai começar a funcionar, mesmo que você não queira, mesmo que você isso já está dentro de você. Esse sentimento ele já está dentro de você. Não tem como você viver sem medo. Não, o medo ele faz parte sim da nossa vida, e o medo ele é algo normal, é algo que nos protege, esse sentimento de medo. O que vai fazer você perder o controle da situação, ficar desesperado, é quando esse medo ele passa do campo racional, real, para o campo irracional. É isso mesmo. Mas nessa primeira aula, eu quero dizer a você, aprenda que no momento que você estiver passando por essa sensação de medo, aprenda que esse medo é normal,
esse medo surgiu porque há uma ameaça real. Então não tem como você ser ameaçado, você estar de frente de um perigo, o teu cérebro ele detectou, com certeza você vai passar por essas reações, o teu coração vai acelerar, você vai sentir o teu fôlego vai ficar ofegante, as tuas mãos vai passar por um suor frio, você vai ficar com as mãos suando frio, as tuas pernas, você vai sentir uma força, o teu peitoral, os teus braços, veja que há uma reação, teus olhos, ele vai ficar tipo túnel, ligado naquela imagem, naquele perigo que está diante de você. Então, nesta primeira aula, aprenda a lidar com esses medos. A mesma coisa, quando você vai empreender, você vai entrar no mercado, você tem um projeto, né, onde você vai investir um recurso, você vai investir um dinheiro ali naquele projeto, algo que vai ser algo grande, mas o medo paralisa você e você não consegue ser um empreendedor, você não consegue ser um empresário, você não consegue alcançar os seus objetivos, os seus projetos, os seus sonhos por causa desse medo. Mas a partir do momento que você conhece a você mesmo, através do autoconhecimento, e a partir desse desenvolvimento pessoal, a partir dessas aulas, você vai passar a entender sobre esse medo e como controlar ele no momento que surgir a ameaça, o perigo e essas reações. Esse sentimento de medo, ele vai surgir sim em tua vida e você vai aprender que isso é normal, isso vai acontecer, não tem como você fugir disso. O que você tem que aprender é lidar com a situação. O medo é real. O medo é real. Algo real está acontecendo, então esse medo é real. Então, na próxima aula, você vai estar comigo abordando sobre o medo real e o medo irracional, ou seja, o medo no campo imaginário, né, e real, e também no campo racional e no campo irracional, na próxima aula. Clica aí neste botão de próxima aula e você já vai estar assistindo a próxima aula. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e eu creio que a partir desta aula você vai começar a ser outra pessoa, uma pessoa mais corajosa, e a partir desta aula vai estar sim se desenvolvendo um outro nível de coragem na tua vida. Até a próxima aula.